Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí sobre amistosos. O Vasco aí parece que já tem 2 jogos marcados aí para o decorrer dos próximos 10 dias, né? 2 treinos aí importantes visando a estreia do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no final de semana do dia 13 e 14 de abril. Então a gente vai falar bastante sobre essa preparação, quem serão os adversários do Vasco aí nessas 2 partidas que nós teremos, uma no sábado e uma na próxima semana. Vamos falar também sobre Pedrinho. Pois é, o presidente do clube associativo virá público hoje. Ele vai conceder uma entrevista coletiva e a gente vai dar aqui nossa opinião sobre o que o Pedrinho deve falar, sobre quais as perguntas talvez aí deveriam ser feitas em relação aí o comando do futebol do Vasco, né? Lembrando que o clube associativo ainda detém 30% aí da SAF vascaína. E também vamos falar sobre novos nomes. Pois é, Vasco aí que vai buscar contratações nessa próxima janela de transferências que começa daqui a 5 dias, no dia 1º de abril. E também vamos falar sobre novos nomes para executivo de futebol do Vasco. Pois é, parece que tem 2 profissionais ali que estão liderando essa disputa aí para assumir o cargo deixado anteriormente pelo Alexandre Matos. Então, tem muito assunto, tem muita coisa para a gente comentar. Peço que você acompanhe, assista o vídeo até o final. E também convido você que é vascaíno, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Você que quer ficar bem informado com tudo que acontece no dia a dia do Vasco, para se juntar, vem aqui fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botãozão vermelho, escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e não esquecer também de colaborar, né? De ajudar aqui o nosso trabalho fazendo os 3 Cs, né? O triplo C. Curte, comenta e compartilha. Então deixa o joinha, comenta no vídeo e quem puder compartilhar nas redes sociais, a gente fica muito agradecido com a ajuda de vocês. Fechado? Combinado? E antes da gente dar o pontapé inicial no vídeo de hoje, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a 1xBet, que nada mais é do que o maior site do mundo de apostas, palpites esportivos, ela tá dando para todo mundo que é inscrito aqui no canal um bônus promocional que chega até R$2.000. Quanto maior for o valor que você depositar, maior será o valor que você vai estar ganhando lá na 1xBet. Então quem quiser tirar proveito dessa parceria, quer fazer uma fezinha, quer botar uma grana, por exemplo, na vitória do Nova Iguaçu contra o Flamengo, na final do Carioca, corre lá na 1xBet, no primeiro comentário fixado. Como eu falei, você pode botar até R$2.000 na sua conta, na conta deles, né? Eles vão estar aí beneficiando todo mundo que tirar proveito dessa parceria. Então tem que se cadastrar e não esquecer de usar o código promocional Mário Vasco quando você for fazer o seu depósito por lá. Beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre clube associativo, porque hoje o presidente Pedrinho, recém-eleito, virá público pela primeira vez, né? Vai ser a primeira coletiva do Pedrinho como presidente do Vasco. A gente aqui no canal vinha cobrando muito um posicionamento dele, né? Cobrando muito que ele viesse a público para falar, né, de alguns assuntos importantes. Tenho certeza que hoje ele vai ter essa oportunidade de se pronunciar, será perguntado, né, por alguns jornalistas, inclusive o nosso jornalista aqui do canal, o Lineker, vai estar presente lá na entrevista coletiva, né, vai estar lá questionando o Pedrinho. E, cara, eu acho que é uma boa oportunidade para o Pedrinho, cara, se esclarecer em relação a assuntos como reforma de São Januário, sobre a situação também envolvendo o Maracanã, né? Teve muito disse-me-disse, o Pedrinho teve ou não participação ali naquela situação envolvendo, né, a polêmica do jogo contra o Nova Iguaçu. E principalmente, eu acho que o fator que tem que ser mais perguntado hoje na coletiva ao Pedrinho por que até agora a 777 não está dando liberdade para o Pedrinho participar das decisões do futebol do Vasco. A gente não pode esquecer que o Pedrinho, ele não é só uma figura ilustrativa. O Vasco Associativo ainda tem voz ativa. O Vasco Associativo, né, o clube associativo, ainda detém 30% dos direitos da SAF do Vasco. Ou seja, se a SAF tiver mal, se a 777 administrar mal o futebol do Vasco, quem perde com isso é o clube associativo, que vai deixar de lucrar, vai deixar de receber dinheiro, né? E eu acho que é importante o Pedrinho esclarecer esses fatores, né? Se a 777 tem dado liberdade, se existe um canal de comunicação, se realmente o clube associativo está recebendo
o dinheiro referente ali aos 30% que ela deve estar recebendo. Então tudo isso eu acho que é importante ser esclarecido e como eu falei, às 3h30 da tarde teremos essa coletiva, nós estaremos presentes, vamos trazer na íntegra para vocês aqui tudo que foi dito pelo presidente Pedrinho no nosso vídeo, né, que vai ao ar às 4h30 da tarde. Então fiquem ligados aí que hoje é um dia importante, né, um dia de esclarecimentos em relação a essa questão aí do clube associativo e em relação à SAF do Vasco, né, em relação a 777. Mas mudando de assunto, bora falar de futebol, porque o Vasco aí segue se preparando, segue treinando muito forte, né? Inclusive ontem nós trouxemos em primeira mão para vocês aqui no canal, lá no Twitter, lá na plataforma X, que o Ramon decidiu fazer treinos em 2 períodos, né? O Ramon não estava satisfeito ali treinar uma vez só por dia, cobrou, né, os jogadores, cobrou ali a parte de fisiologia, de preparação física, falou que ele quer evoluir muito na parte física dos jogadores pro início do Campeonato Brasileiro. Então nesse momento o Vasco ele treina no período da manhã, tem um pequeno descanso ali de 4 horas e depois os jogadores voltam para o CT Moacir Barbosa para seguir a preparação ali no período da tarde. E ontem também tivemos a informação que o Vasco aí tem 2 amistosos, né? 2 jogos, treinos já agendados, marcados aí para os próximos dias, né? O primeiro vai ser no próximo sábado, o jogo que vai ser contra o Volta Redonda, no jogo que vai acontecer em São Januário, né? E a partida não terá transmissão, né? A galera que tá reclamando, pô, Mário, o Vasco tá fazendo um amistoso, mas o jogo não passa nem na televisão, o jogo não passa na Vasco TV, poderia liberar as imagens aí para os torcedores. E cara, eu vou falar para vocês, eu concordo que o jogo não seja transmitido, por quê? Porque senão o Vasco vai abrir aí basicamente todos os segredos do Ramon, vai abrir aí todas as armas que ele possa estar trabalhando, né, para esse início do Campeonato Brasileiro. Então é normal que o jogo ali seja feito sem transmissão, né? É normal aí que a gente não abra para os outros times, para o Grêmio, para o Red Bull Bragantino, para o Fluminense, que são os nossos primeiros adversários no Brasileiro, como que o trabalho do Ramon está sendo feito, se ele está mudando escalação, se ele está mudando o esquema tático, se ele está mudando a forma de jogar. Mas o importante é, sábado, às 4 da tarde, o Vasco encara o Volta Redonda, amistoso, é importante, e depois, no dia 6 de abril, o Vasco volta a campo para encarar o América Mineiro, né? Um adversário um pouco mais forte do que o Volta Redonda, o América Mineiro que foi para a Série B, foi rebaixado no passado, mas tem um bom time. Inclusive tem jogadores que eu até gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco, né? Acho que tem jogadores de qualidade no América Mineiro que poderiam aí, quem sabe, né, ser contratados nessa próxima janela de transferências. Quem sabe esse amistoso não possa até ser para o Ramon observar, né, alguns jogadores aí do América Mineiro. Mas o fato é, o Ramon ele quer usar esses jogos, né, ele quer usar essas oportunidades desses amistosos, primeiro, para fazer novas formações táticas, ele quer estudar novas possibilidades de jogo para o Vasco, ele também quer observar jogadores, meninos da base, como JP, Lucas Eduardo, Leandrinho, Ryan, Felipe Gabriel, o Eric Marcos. Então ele quer entender quais desses meninos da base irão ser aproveitados no Campeonato Brasileiro, quais eles irão ali emprestar para ganhar experiência e maturidade. E, obviamente, ele quer também dar ritmo de jogo para o elenco principal, né? Ele quer dar ritmo de jogo para os jogadores ali não acabarem perdendo, né, um pouco ali daquele espírito de jogo, né? De estar dentro de campo. Então é importante também que esses amistosos eles tenham um clima de partidas oficiais. Então, Vasco provavelmente, além desses 2, deve fazer mais 2 jogos treinos, né, no decorrer da preparação aí, visando a estreia do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o primeiro jogo do Vasco no Brasileirão é contra o Grêmio, no dia 13 ou 14 de abril, sábado ou domingo, não está definido ainda. Depois o Vasco sai na segunda rodada para encarar o Bragantino, lá em Bragança Paulista, e depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense no Maracanã. Então é um início de competição difícil, como vai ser o Campeonato Brasileiro inteiro, mas pelo menos com 2 jogos no Rio e um jogo fora de casa, mas numa distância não tão grande assim. Falar agora sobre movimentações de novos nomes, né, que podem estar pintando no Vasco aí em 2 âmbitos diferentes. Primeiro,
o novo diretor executivo de futebol, né, o Vasco trabalhando aí com algumas possibilidades, com alguns nomes aí que a gente vai falar já já aqui no vídeo, e também de mercado da bola, né, porque ontem teve lista vazando, né, lista de dispensa vazando do Atlético Mineiro, aí a galera já começa, né, a especular quais esses jogadores poderiam pintar no Vasco, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mesma coisa, jogadores do Internacional de Porto Alegre e também de jogadores aí que vêm se destacando em campeonatos estaduais, né? Jogadores que vêm aí tendo um bom começo de ano e que o Vasco poderia trazer como apostas, como jogadores para compor o elenco. Primeiro, falar um pouquinho de diretor executivo, né? Como a gente falou ontem, o nome do Lucas Andrino, que é o executivo do São Bernardo, né? Faz um bom trabalho lá no pequeno São Bernardo, mas faz um bom trabalho por lá. É um nome aí que o Vasco vê com bons olhos, mas ontem à noite o jornalista Fábio Torres trouxe a informação que o Vasco também estaria estudando fazer uma proposta ao executivo do São Paulo, chamado Rui Costa. É um cara experiente, é um cara que tem um método de trabalho bem moderno, ele gosta muito de trabalhar com jovens talentos, então isso aí já me chamou a atenção, porque é o perfil da 777, né? Gosta de trabalhar com jovens talentos. E o Rui Costa, ele também fez um trabalho muito bom ali, né, em descobrir talentos no Grêmio. Ele teve uma passagem pelo Grêmio e durante o período por lá, muitos jogadores, né, saíram da base para o profissional. Então esse profissional aí chamado Rui Costa, segundo o jornalista Fábio Torres, né, ele cravou que é uma das opções, né, um dos nomes aí que poderia estar nos planos do Vasco. Então nesse momento aí tem o Rui Costa, tem o Lucas Andrino, correndo por fora tem Alexandre Torres, Alessandro Nunes, Juninho Paulista. A tendência é que até sábado, dia do amistoso do Vasco contra o Volta Redonda, a gente já tenha o anúncio oficial aí de quem será o novo executivo de futebol do Vasco. E, cara, é o que eu falei, tem que ser rápido. Janela vai se abrir na segunda-feira, se eu não me engano, dia 1º de abril. Então, o ideal, né, seria que o Vasco já tivesse esse novo profissional, nesse novo executivo no comando das negociações. E falando em negociações, né, o Vasco, apesar de não ter um executivo nesse momento, né, oficializado, a gente sabe que nos bastidores está trabalhando. O Ramon e o Lúcio Barbosa, eles não pararam tudo em relação à contratação de jogador e saídas de jogadores também, tá? O Vasco provavelmente também terá uma barca. Jogadores como Serginho, como De Luca, como Rodrigo, como Julião, enfim, jogadores que não fazem parte dos planos aí do Ramon Rossi, por exemplo, atacante, eles devem ter aí um aviso sendo feito oficialmente por parte do clube que eles podem buscar oportunidades em outros clubes, seja rompendo o contrato, seja aí buscando um empréstimo para esses atletas. O fato é, o Ramon ele quer enxugar o elenco para poder contratar novos jogadores. Ontem vazou uma lista de alguns jogadores do Atlético Mineiro que não irão permanecer para o restante da temporada. Nomes como Allan Kardec, Vargas, Meia Pedrinho, o atacante Allan Kardec aí, como eu acabei de citar, né? Tem também o Meia Patrick. E aí o torcedor do Vasco, né, já começa, obviamente, né, a confabular, a pensar em quais desses nomes poderiam chegar. Se você me perguntasse, eu acho que desses aí, o Patrick e o Pedrinho seriam bons nomes, tá? O Patrick é um cara que, inclusive, já teve o nome especulado no Vasco algumas vezes, né, durante a passagem dele pelo São Paulo. Semana passada, inclusive, a gente falou do Patrick aqui no canal, né, que o Ramon aí vê com bons olhos esse jogador, e agora, sabendo que ele não vai continuar no Galo, poderia ser uma opção interessante. Então, Vasco aí, quem sabe, podendo entrar, né, numa negociação com o Galo aí para tentar buscar alguns desses atletas. Além do Galo, temos também o Internacional, tem jogador sobrando, tem jogador ali que já sabemos que não fará parte do elenco para o Brasileirão. Depena e o volante Gabriel, outros nomes interessantes. Na minha opinião, os dois teriam vaga tranquilamente aí nesse elenco do Vasco, né? O Vasco já tentou a contratação do Depena lá atrás, e em relação ao Gabriel, é um nome que interessa, né? Não é o primeiro nome da lista. A gente sabe que o nome que o Ramon quer, que gostaria de contar para essa vaga de primeiro volante, é o Marlon Freitas do Botafogo, mas é uma negociação que envolve muita grana. O John Textor não vai liberar o volante Marlon Freitas por menos de 20 milhões de reais. Ou seja, por que não tentar trazer um Gabriel, um Patrick, de repente de graça, e de repente investir esses 20 milhões de reais na contratação de um atacante de velocidade, de um atacante agudo? Eu acho que valeria mais a pena em relação a isso. E além, né, desses nomes aí de jogadores de times grandes, como o Inter e o Galo, o Vasco também tá de olho em jogadores que vêm se destacando em campeonatos estaduais.
Por exemplo, o meio atacante Bill, do Nova Iguaçu, nome que agrada ao Ramon. Ele ficou muito impressionado com o que ele viu nos 2 jogos das semifinais, né? Realmente o Ramon ali ficou deslumbrado com as atuações do Bill e indicou ao Alexandre Matos aí estudar a possibilidade de tentar trazer o Bill por empréstimo aí até o final do ano. Aí fica aquela dúvida, será que o Bill viria como solução para ser titular ou será que via para poder compor elenco? Eu acho que deveria ser para compor elenco, né? Apesar do bom momento, é um jogador que ainda não se destacou num grande clube. Então, até vejo com bons olhos, mas não acho que deveria ser solução dos problemas do Vasco. E a mesma coisa em relação ao meia atacante Luan, jogador do Água Santa. O Vasco fez uma sondagem, o Vasco entrou em contato ali com o empresário do jogador para saber se o Luan teria interesse numa transferência, né, em vir para o Vasco para compor elenco, para ser ali aquele reserva do Dimitri Payet, lembrando que o Payet não terá condição de jogar as 38 rodadas. Primeiro, em alto nível, o Payet já é um cara mais velho, então vai sentir a pegada, vai sentir cansaço, e o Payet também pode ter uma lesão, pode ficar suspenso, então o ideal é que o Vasco tenha um jogador mais jovem, um jogador que vive um bom momento e que poderia aí ser utilizado, né, durante o decorrer da competição. Beleza, galera? Então é basicamente isso para o vídeo da manhã. Lembrando que hoje às 4 horas da tarde a gente está de volta, trazendo para vocês aí tudo que aconteceu no decorrer do dia de hoje. Ainda teremos também a coletiva de imprensa do Pedrinho, então não esquece, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, e você que está precisando de uma grana extra, não esquece, a nossa parceira do canal, a Mais Ágil, ela ajuda você a sacar o seu FGTS, que é o seu fundo de garantia, de forma antecipada, em 24 horas. Quer entrar em contato com eles? Manda aqui, ó, uma mensagem para esse número que está na tela, lá no WhatsApp, que eles ajudam você a solucionar esse problema. Beleza? Grande abraço, mais tarde a gente está de volta. Valeu!